Oi, muito bom dia, tudo bem? Onde eu tô? Estacionamento do Shopping Panorâmico, aqui em Sorocaba, fica na Raposo Tavares. E bem aqui, ó, tá o CBS Empório. Eu vou entrar lá para mostrar esse novo lugar aqui em Sorocaba, para quem gosta, claro, de preparar uma cesta, não só de café da manhã, como cestas especiais. Oi, Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. bem, obrigado. Aí o atendimento das meninas. Vamos falar um pouquinho do que é esse espaço, para você ter ideia? E a gente vai mostrar aqui no Acontece Sorocaba e falar um pouquinho da CBS e dessa história maravilhosa há muito tempo, né? CBS Empório chama. Itens gourmet, nacionais importados, adega exclusiva, kit para presente. Aqui você vai encontrar os melhores produtos nacionais importados e, claro, não posso esquecer das melhores opções de cestas para você presentear a pessoa que você gosta. Uma grande variedade de bebidas para todos os gostos: champanhe, vinhos, espumantes, uísque e muitas outras opções. Para quem não abre mão de um excelente doce de leite e licor de doce de leite também, né? As pessoas adoram surpreender quem elas amam com a cesta da CBS. Aqui nesse espaço aqui vai ter azeites. É uma surpresa e logo logo a gente vai mostrar também para vocês. Aliás, esse segmento de alimentos, criando, claro, uma história de qualidade, né? No mercado, a CBS está alcançando novos voos em busca da excelência. Vou falar um pouquinho do lugar? A CBS Empório tem um conceito focado em detalhes que faz a diferença. Além, claro, da tradição, da variedade de produtos nacionais importados, esse lugar é maravilhoso, aconchegante e acolhedor com atendimento diferenciado, proporcionando uma experiência de uma compra única. E você sabe, as tradicionais cestas são bem variadas. Quem é apaixonado por uma massa, por um bom vinho, gostaria até que você espalhasse pela rede social, porque essa loja é conceito da CBS Empório. Ela é aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, e ao sábado, das 8 da manhã até 1 da tarde. A gente fica no Shopping Panorâmico, na Raposo Tavares, quilômetro 99. Pavilhão que fica atrás do estacionamento do Shopping Panorâmico. Muito bem, já estou sentado aqui, você está vendo que tem aqui muitos vinhos. Foi separado para a gente degustar essas torradas, junto com uma sardela. Aqui, ó, sardela. E a gente vai abrir esse vinho da Serra Gaúcha. Tem aqui até o abridor. Né? Abre, por favor, aí para a gente tomar e para a gente degustar enquanto a gente vai conversando aqui. Bem, o que eu fiz? Eu abri minha caixinha de perguntas ontem aqui na minha rede social e algumas perguntas vieram e algumas curiosidades que a gente vai tentar responder para vocês, especialmente para quem está navegando aqui. A primeira pergunta que veio: benefícios de uma taça de vinho. Olha só. Aliás, como essa daqui já. Muito boa pergunta. Vamos lá? Qual é o benefício de uma taça de vinho? Uma taça de vinho pode trazer alguns benefícios à saúde da gente, como a gente entende consumida com moderação. Porque, veja bem, melhora a saúde do coração, porque o consumo moderado do vinho ele pode ajudar a reduzir riscos de doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco e derrame, gente. O vinho tinto contém antioxidantes chamados de flavonoides, que ajudam a manter as artérias saudáveis. Outra, uma taça de vinho reduz diabetes. Pesquisas surgem como um consumo moderado de vinho pode ajudar a reduzir riscos de diabetes tipo 2. Antioxidantes do vinho podem melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a controlar os níveis do açúcar no seu sangue. Melhora também função cognitiva. Aliás, os estudos indicam que o consumo moderado de vinho
pode ajudar a melhorar a sua função cognitiva, especialmente de pessoas um pouco mais velhas. O resveratrol. A palavra é essa, resveratrol. Um antioxidante presente no vinho, principalmente no vinho tinto, pode ajudar a proteger as células cerebrais e melhorar também a memória. Ajuda a relaxar? Sim. O vinho pode ter efeitos relaxantes e ajudar a reduzir o estresse. E consumir uma taça de vinho com moderação pode ser uma forma de relaxamento após um dia estressante. Mas o importante é lembrar que todo consumo excessivo de álcool pode ter efeitos negativos na saúde da gente, incluindo o fígado, aumento de risco de câncer e problemas de saúde mental. Por isso que é considerado consumir vinho com moderação, o que significa uma taça por dia para as mulheres, até 2 para os homens. Pergunta respondida? Vamos para a próxima? Bem, a segunda pergunta que veio: como escolher uma taça de vinho? Como escolher um vinho, né? Escolher o melhor vinho. Você sabe que escolher o melhor vinho pode ser uma tarefa desafiadora. Existem fatores a considerar: tipo da uva, região produtora, ano da colheita, teor alcoólico, o sabor e principalmente o aroma. Eu vou enumerar para ajudar um pouquinho na sua escolha. Primeiro, você tem que conhecer seu gosto. Antes de comprar um vinho, é importante saber quais são as suas preferências. Você prefere vinho tinto ou branco? Doce ou seco? Leve ou mais encorpado? Experimente, diversos tipos de vinho para você descobrir o que você gosta. Uma coisa importante é considerar a opinião das pessoas. Pense num propósito para o qual o vinho será servido. É para uma refeição em família ou para uma ocasião especial? O vinho deve ser e combinar com a comida que será servida, por exemplo. Vinho tinto, mais encorpado para uma carne vermelha. O vinho branco, mais leve para peixes ou até para frutos do mar. Importante é você verificar a região produtora, porque cada região produtora de vinho tem as suas características únicas, que influenciam no sabor do vinho. Quer ver? Bom, um exemplo: vinhos produzidos nas regiões de Bordeaux, na França, são geralmente mais encorpados, tânicos, enquanto que os vinhos produzidos na região de Rioja, na Espanha, são mais suaves, mais frutados. É bom verificar o ano da colheita, Aliás, essa é uma pergunta importante que todo mundo faz. O ano da colheita, ele pode afetar significativamente o sabor do vinho. Alguns anos são considerados melhores para determinadas uvas ou regiões produtoras. É bom você verificar a safra do vinho que está considerando e pesquise também se é um bom ano para aquela uva e para aquela região. O importante também é você pedir uma ajuda para um sommelier ou um vendedor de vinhos. Um sommelier, ele, além de ser vendedor de vinho qualificado, ele pode ajudar na escolha da sua preferência, ao seu orçamento. Eles podem oferecer sugestões com base no seu conhecimento e experiência. É bom lembrar também, nessa escolha do melhor vinho, é que aquele que você gosta. Não se preocupe em escolher vinhos sempre os mais caros. Existem muitos vinhos excelentes que são mais acessíveis. Experimente diferentes tipos e regiões para que você com certeza vai descobrir o seu favorito. Vamos lá para a segunda pergunta que veio. Vinhos mais caros são melhores? Boa pergunta, né? Vinhos mais caros são os melhores? Boa pergunta. O vinho mais caro é o melhor? Olha, veja você, o preço de um vinho não é necessariamente um indicador de qualidade. Existem muitos vinhos excelentes que são relativamente acessíveis do que os caros, que podem ser decepcionantes, inclusive. Fatores que podem influenciar o vinho e incluem a raridade, a idade, quer ver? Região produtora, a reputação reprodutora, que é um processo de produção. Um preço mais alto,
o vinho não necessariamente seja melhor. A escolha do vinho depende principalmente do gosto pessoal de cada um. Algumas pessoas podem preferir vinhos mais encorpados, tânicos, do que outras pessoas podem preferir vinhos mais leves, frutados. Agora, o importante é experimentar diferentes vinhos e descobrir o que realmente agrada mais o seu paladar. Você sabe que, além disso, o melhor vinho pode também depender da ocasião, por exemplo. O vinho mais encorpado pode ser ideal para acompanhar um prato de carnes vermelhas, que eu citei, enquanto que o vinho mais leve pode ser melhor para acompanhar peixes, saladas. Em resumo, o preço do vinho não é o fator determinante na escolha do melhor vinho. O melhor vinho é aquele que agrada mais o seu paladar e que é adequado para a ocasião. Vamos lá, mais uma pergunta que chegou. Como definir a safra do vinho? Boa. Como definir a safra do vinho? Vamos lá. Pergunta boa também. Como é que a gente define a safra? Você sabe que a safra do vinho é o ano que as uvas foram colhidas e o vinho produzido. A safra pode afetar significativamente o sabor, a qualidade e o preço do vinho. Algumas safras são consideradas melhores do que as outras, devido às condições climáticas favoráveis que permitem que as uvas amadureçam de forma ideal. Para definir a safra de um vinho, é necessário você verificar o rótulo da garrafa, que geralmente indica o ano da colheita, das uvas utilizadas na produção do vinho. Sabe que nem todos os vinhos indicam o ano da safra no rótulo, especialmente aqueles produzidos em grandes quantidades. A maneira de determinar a safra de um vinho é pesquisar sobre as condições climáticas da região produtora durante aquele ano específico, porque veja você, as condições climáticas, temperatura, pluviosidade e a quantidade de sol afeta o amadurecimento das uvas, o que pode influenciar o sabor e a qualidade do vinho. Além disso, é possível verificar guias de vinhos e sites especializados que vão fornecer informações sobre a safra de diferentes vinhos. Essa fonte geralmente oferece uma avaliação, uma pontuação de vinhos, inclusive em diferentes anos e regiões, o que pode ajudar a determinar quais safras são consideradas melhores. Em resumo, a sua pergunta pode definir a safra de um vinho e é importante verificar o rótulo da garrafa, pesquisar sobre as condições climáticas durante aquele ano específico da região produtora e consultar os famosos guias de vinhos e também sites especializados. Muito bem, vamos para a próxima. A gente definiu como que a gente analisa uma safra. O ano do vinho é importante? O tipo do vinho? Essa foi a pergunta? Qual tipo, que tipo de vinhos existe? Vamos lá, quais tipos? Existem diversos tipos de vinhos, cada um com uma característica específica de sabor, aroma e de cor também. O vinho tinto, por exemplo, ele foi feito com uvas escuras. O vinho tinto ele é fermentado com as cascas, o que ele confere a cor vermelha. Geralmente ele é mais encorpado e tem um sabor mais robusto do que os vinhos brancos. O vinho branco, especificamente, ele foi feito com uvas brancas ou uvas sem a casca. O vinho branco, inclusive, ele geralmente ele é mais velho. É refrescante do que os vinhos tintos. Tem uma cor mais clara, que varia de branco a amarelo dourado. O vinho rosé, ele foi feito com uvas tintas. O vinho rosé ele é produzido ao deixar as cascas em contato com o mosto por um curto período, o que lhe confere a cor rosada. E pode ser seco ou suave. Geralmente ele é mais leve que os vinhos tintos. Eu falei aqui mosto. Mosto vem do latim, novo, jovem. Vinho espumante nessa relação aqui que a gente está falando. É o vinho com gás carbônico adicionado, que confere a efervescência característica. Pode ser branco ou rosé. Inclui variedades de champanhe, prosecco e também cava. O vinho fortificado, que é conhecido entre nós, ele que teve um aguardente adicionado
para aumentar um pouquinho o teor alcoólico, incluindo uma variedade, inclusive do Porto, Madeira e o vinho do Porto. O vinho doce, o vinho que contém um açúcar residual, resultante de uma fermentação completa ou de uma adição de açúcar, incluindo também uma variedade como o vinho do Porto. Aliás, outros conhecidos por aí que tem. Tem o vinho também de sobremesa. Esse vinho doce, que é geralmente servido como sobremesa, inclui uma variedade de vinhos de sobremesa, moscatel. Ali você vai encontrar o vinho do Porto branco também. Agora, esses são apenas uns princípios, né? A gente distinguir o tipo de vinho, porque cada tipo tem a sua própria característica e pode ser produzido em diferentes regiões e também países. Muito bem. Somos um Empório CBS aqui. A gente está escrevendo aqui algumas perguntas que fizeram para a gente sobre vinho. Bem, o ano do vinho é importante? Puxa vida, muito boa também essa pergunta. O ano do vinho é importante? Eu diria que sim. Porque o ano do vinho, ele é importante porque representa a safra das uvas utilizadas na produção do vinho. A safra pode ser afetada, inclusive no sabor, na qualidade e no preço do vinho. Algumas safras são consideradas melhores do que outras, devido às condições climáticas favoráveis que permitem que as uvas amadureçam de forma ideal. Por exemplo, um vinho produzido em uma safra excepcionalmente boa pode ter um sabor mais rico, complexo, além de ser mais valioso. Mas, por outro lado, o vinho produzido em uma safra ruim pode ter um sabor menos agradável e ser menos valioso. Por isso, muitos apreciadores de vinho levam em consideração o ano do vinho ao escolher uma garrafa. É importante também notar que em todos os vinhos, eles envelhecem bem. E alguns são mais destinados a ser provados jovem, e outros melhoram com o tempo. Além disso, o armazenamento adequado do vinho também pode afetar a qualidade ao longo do tempo. Em resumo, o ano do vinho é um fator importante a considerar a escolha da garrafa, pois pode influenciar significativamente no sabor e na qualidade, e que, claro, o valor. Algumas pessoas estão entrando aqui para comprar produtos aqui, viu? Você viu a quantidade de produtos? A alta qualidade para você preparar uma cesta para dar de presente, né? Vamos lá. Vontade de aprender, vontade de aprender sobre vinhos. Vamos lá? Boa pergunta também. Lógico que na nossa caixa postal vem perguntas como essa. Eu tenho vontade de conhecer um pouquinho mais sobre os vinhos. Ótimo, porque conhecer um vinho pode ser uma experiência muito gratificante, permitindo que você aprecie melhor as nuances do sabor, aroma e da textura da bebida. Eu vou te ajudar em algumas coisas. Vamos lá. É importante você ver. Como assim? Veja. Comece observando a cor do vinho. Segure a taça no ângulo contra a luz para avaliar a sua transparência, a tonalidade. Os vinhos brancos eles variam de quase transparente a dourado, até meio amarelados, enquanto os tintos podem ser mais opacos e variar de tons vermelho, roxo até o marrom. Cheiro. O importante é você sentir o cheiro. Observa que quando o garçom chega com uma garrafa de vinho, principalmente os cavalheiros, né? O aroma é uma parte importante da degustação do vinho. Cheirar o vinho e tentar identificar quais aromas você sente. Você pode perceber que frutas como maçã, morango, ameixa, ou notas como mais complexas, como cheiro de carvalho, baunilha, especiarias também. Bom, provar, o paladar é onde você começa a sentir o sabor do vinho. Tome um pequeno gole e deixe o líquido circular em sua boca, prestando atenção no sabor e na textura.
Tente identificar o gosto das frutas, as especiarias ou até de outras notas que você perceber no aroma. A textura do vinho também é importante, podendo ser leve, média ou até encorpada. Avaliar. Como é que se avalia o vinho? Você sabe que depois que você provou, avaliando a qualidade, você pensa se você gostou do sabor. Se o vinho foi equilibrado em termos de sabor e textura. Se você sentiu o que o vinho valeu o preço que você pagou, pronto. É bom também experimentar, esse é um fator importante, experimentar diferentes vinhos para você ampliar o seu paladar e descobrir quais tipos de vinhos você gosta. Experimente vinhos de diferentes regiões e uvas. Aí você faz uma comparação de vinhos diferentes, safras, para você ver como o ano afeta o sabor. Como dica, você pode começar a desenvolver um conhecimento mais profundo sobre um vinho e desfrutar ainda mais da sua experiência de degustação. Vamos lá para mais uma pergunta. Está no finalzinho meu, põe mais um pouquinho, por favor. Vamos lá. Posso confiar nos aplicativos? Essa é muito boa, essa pergunta também. Tem vários aí, né? Muito boa pergunta. Confio em aplicativos que reconhecem o preço, qualidade, safra dos vinhos? Olha, os aplicativos que reconhecem vinhos podem ser úteis, como uma ferramenta de referência para ajudá-lo a identificar um vinho desconhecido, ou até descobrir informações sobre o vinho que você até já conhece. Agora, é importante lembrar que esses aplicativos são apenas uma ferramenta e não é um substituto do humano e a experiência. Os aplicativos de reconhecimento de vinho, eles usam algoritmos para identificar um vinho como base de informação fornecida por algum usuário. Cor, aroma e sabor. A precisão desses aplicativos pode ser afetados por vários fatores, incluindo a qualidade da imagem, até mesmo a descrição que o usuário fez, porque foi manual. Além disso, o sabor, o aroma do vinho pode variar dependendo de vários fatores como a safra, a região e as condições de armazenamento. Por isso, é importante usar esses aplicativos como uma cautela e confirmar a identidade do vinho em outras fontes, como, por exemplo, a presença no sommelier, ou uma pesquisa mais aprofundada. Além disso, veja você, é importante lembrar que a experiência da degustação do vinho ela é única para cada indivíduo. O que pode ser agradável para uma pessoa pode não ser para outra. Por isso que é sempre importante confiar na sua própria percepção. E também, claro, no julgamento que você vai ter até apreciar um bom vinho. Mais uma pergunta que chegou. Brasil tem bons vinhos? Muito boa essa pergunta. É outra que também fazem. Todo mundo que vai comprar vinho pergunta, né? Para quem está vendendo. O Brasil tem bons vinhos? Sim. O Brasil produz vinhos de alta qualidade em diversas regiões, vinícolas espalhadas por vários lugares. Embora a produção de vinhos do Brasil seja nova em comparação com outros países que produzem vinho há muitos anos. A indústria vinícola brasileira vem crescendo e se desenvolvendo rapidamente nos últimos anos, conquistando prêmios, concursos internacionais e ganhando reconhecimento no mercado global. As principais regiões do Brasil que estão localizadas e produzem estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Bahia. E algumas das principais uvas cultivadas por aqui incluem Merlot, o Cabernet e também outras marcas, que inclusive tem aqui à venda no Empório CBS. Os vinhos brasileiros têm estilos e sabores desde vinhos espumantes, os mais frescos e frutados também, até vinhos tintos ricos e encorpados. Muitos produtores aqui do Brasil estão investindo em técnicas de produção mais modernas, sustentáveis, o que vai ajudar demais a elevar a qualidade dos vinhos brasileiros. Então, se você ainda não provou um vinho brasileiro, vale a pena experimentar e conhecer a diversidade de sabores e estilos que o Brasil tem a oferecer. E aqui tem vários. Esse, por exemplo, que acabei de beber uma taça aqui,
Ele é uma nova Pádua, de Serra Gaúcha. Puxa vida. Próxima pergunta que veio para a gente aqui na rede social. Ranking dos países relacionados a vinho. Puxa, essa consideração de pergunta é importante na escolha. Qual é o ranking dos países com os melhores vinhos? Vamos enumerar? Essa pergunta sobre ranking é algo bastante subjetivo e pode variar dependendo do critério usado para avaliar a qualidade do vinho. Você sabe que alguns dos países mais renomados produzem muitos vinhos. Quer ver? Ó? Vamos enumerar? Primeiro lugar, no ranking, França. A França é um país considerável, um dos melhores produtores de vinho do mundo. Regiões de avícolas famosas, Bordeaux, Rhône, Champagne e outras também. Segundo, no ranking, a Itália. A Itália é um país com longa tradição na produção de vinho, oferecendo uma grande variedade de estilos e sabores, incluindo os famosos vinhos da Toscana e do Piemonte. Terceiro, Espanha. A Espanha, nessa relação, esse ranking, é o terceiro maior produtor de vinho do mundo, oferece vinhos com alta qualidade nas regiões de Murra, de Ribeira del Duero e também em Primorat, entre outras também. Na quarta posição é ocupada pelos Estados Unidos. Os americanos, eu diria, crescente, viu, nessa região de Napa Valley, em Sonoma e também em Oregon, produzindo alguns dos melhores vinhos do mundo. Na quinta posição, a Argentina. A Argentina é o maior produtor de vinho da América do Sul e é famosa pelos vinhos Malbec de alta qualidade. Na sexta posição, Chile. O Chile é outro país de vinho importante na América do Sul, oferecendo uma grande variedade de vinhos de alta qualidade, a preços acessíveis. Nessa sétima posição do ranking, é só 10, viu? Vou colocar aqui. Na sétima posição, a Austrália. A Austrália produz vinhos de classe mundial e das regiões mais consideradas da Valley, Margaret River, entre outros também. Oitava é a Portugal. Portugal. Quem foi a Portugal? Já tomou vinho lá. Portugal tem uma longa tradição na produção de vinhos, oferecendo uma grande variedade de estilos e sabores, incluindo o famoso vinho do Porto. Indiscutível vinho do Porto. Na nona, aparece a Alemanha. A Alemanha é famosa por seus vinhos brancos de alta qualidade. Tem dois nomes aqui que eu confesso para você que eu não vou tentar falar. Não vou conseguir, vai enrolar aqui. Mas é famosa por vinhos brancos de alta qualidade. E na décima posição, a Áustria. A Áustria produz vinhos de alta qualidade, incluindo vinhos brancos como alguns muito conhecidos mundialmente, que também não vou conseguir falar, mas são vinhos tintos maravilhosos. Eu vou lembrar que essa lista é apenas a sugestão de outros países. Produtores de vinho também podem produzir vinhos de alta qualidade, que é o caso do Brasil. Vamos lá para mais uma. A gente falou aqui, claro, de armazenar, mas qual o benefício de ter uma adega em casa? Outra pergunta importante que todo mundo que vem comprar vinho aqui sabe do que eu vou falar. Benefício de ter uma adega em casa. Ter uma adega em casa, lógico, para trazer diversos benefícios para quem ama um vinho. Por exemplo, a preocupação de ter adega em casa é de você ter consciência disso, armazenamento adequado. Uma adega permite que você armazene seus vinhos adequadamente em condições ideais de temperatura, umidade e luz. Isso vai ajudar na preservação da qualidade e no sabor do vinho ao longo de um tempo. Uma adega também pode ter, claro, um acesso fácil. Uma adega em casa significa que você pode acessar seus vinhos facilmente, sem precisar ter uma loja como essa, o Empório CBS, que é maravilhosa de vinhos, ou até mesmo um restaurante. Outro ponto importante de ter uma adega em casa é diversidade de vinhos. Com uma adega perto da gente, você pode escolher quais vinhos deseja armazenar e ter uma seleção diversificada para escolher e degustar conforme desejado. Vamos falar de valores? Investimento. Os vinhos de qualidade
podem valorizar ao longo do tempo uma adega em casa e permite que você armazene esses vinhos e com segurança por um eventual consumo ou investimento. Outra coisa, uma adega em casa, conveniência, claro. Permite que você seja um bom anfitrião, né? E ofereça uma variedade de vinhos para os seus convidados, sem precisar vir até uma loja como essa ou até um restaurante. Importante, uma adega em casa. Aprendizado. Porque ter uma adega em casa pode ajudá-lo a aprender mais sobre esse mundo do vinho. Experimentar também vários tipos e principalmente regiões de vinho e aprendendo sobre as diferenças de cada um. Em resumo, uma adega em casa pode ser uma excelente opção para quem deseja armazenar, degustar e apreciar vinhos de qualidade em condições adequadas, além de ser uma maneira conveniente de oferecer vinhos aos convidados e aprender um pouquinho mais sobre esse mundo cultural do vinho. Estamos chegando no final. Eu falei aqui em adega, qual a temperatura ideal para ter uma adega em casa? Isso é importante. Eu comecei a falar de adega e tenho certeza que essa pergunta ia aparecer sobre a temperatura de ter uma adega em casa. A temperatura ideal, que a gente sabe, de uma adega em casa varia 12 e 18 graus. A umidade entre 60% e 80%. Agora, essa temperatura ela é especialmente importante porque a variação da temperatura pode afetar negativamente a qualidade do vinho. Temperaturas mais baixas podem congelar o vinho, enquanto que as temperaturas mais altas podem acelerar o processo de envelhecimento, levando inclusive a alterar o sabor, o aroma. A umidade adequada também é importante porque ajuda a manter as rolhas úmidas, evitando que elas ressequem e permitindo que o vinho mantenha uma característica de sabor e aroma diferente. Notar que os brancos e tintos podem ser diferentes requisitos na temperatura do armazenamento. É importante pesquisar, porque tem específico cada tipo de vinho que você pretende armazenar aí na sua adega. Respondi todas as perguntas? Então é isso. Você tem mais algumas, manda para a gente aqui no inbox, tanto no canal aqui do Instagram do Empório CBS, como também aqui no nosso canal do Acontece Sorocaba. Vai ser muito prazer responder as perguntas. Eu vou dar uma volta pela loja para mostrar mais um pouquinho do que tem aqui no Empório CBS. Dá só uma olhada na variedade de vinhos que tem aqui, ó. Tem vinhos do mundo todo, né? Para quem gosta de vinho, hein? Fala a verdade.